Olá, você aí de casa, mais um Pode Mais Mulher, podcast da empreendedora de sucesso, porque você pode mais mulher. Você é empreendedora, você fala, quem é dona de casa é uma empreendedora do lar, porque a menina aí cuida de finanças e corre, cuida de filha, tudo empreendedora, né? Somos multipotenciais, mas cuidado. Você precisa de equilíbrio e de entender de que você vive no meio de uma família, de uma cidade, eu falo uma constelação, né? Que vocês são estrelas, muita gente perto. Então, não é só sobre você. Então, entra para dentro de você, o seu interior, entenda quem você é para que você consiga também respeitar quem está em volta de você. E eu amo essa parte de desenvolvimento pessoal. E hoje teremos a Márcia Barros, e ela é mediadora, e ela vai falar um pouquinho, não é só mediadora não, gente, é um monte de coisa que eu falo, mulher nunca é só uma coisa, né? Um monte de coisa junto, vocês vão conhecer essa mulher multipotencial aqui também, que eu tenho o prazer de mostrar para o mundo, Cida Barros. Seja bem-vinda, Cida. Márcia, olá, tudo bom? É Márcia Barros. Larissa. Então, certinho, Larissa. Então, por isso que o meu Instagram, ele é Márcia Barros Mil em Si, né? Porque é mil em uma. É mil em uma, né? Na verdade, utilidades, e a gente tem que transmitir essas utilidades, né, para os outros. Então, a gente não adianta guardar as coisas só pra gente. A gente precisa compartilhar. Então, meu papel aqui hoje é exatamente compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha história de vida e falar sobre famílias. Sim. Que é um tema que, assim, a gente acha que é um tema bastante relevante, principalmente para os dias atuais, né? Então, muitas mulheres também precisando olhar para esse lado, para essa família, para a família delas, elas também enquanto filhas, elas enquanto mães, né? O que elas estão criando ou repetindo dos padrões familiares, que a gente sabe, você falou em constelação aí, eu sou uma admiradora da questão dos estudos da constelação, não concluí a minha formação em constelação, mas sei um pouquinho, então, na verdade, a gente pode explorar bastante esse tema aí, a mulher na família, o papel da mulher dentro da família, né? E dos conflitos, porque a gente se entende como mediadora, a mulher é aquela que sempre fica contornando a situação, e às vezes isso tem um peso muito grande, né? Essa contornar a situação. Sempre o jeitinho, é você que tem que dar, você que tem que pensar, você que tem que solucionar, isso pesa, né? Isso pesa, isso pesa. E assim, a gente tem técnicas, né? Quando a gente atua profissionalmente dentro dessa área da mediação, a gente tem algumas ferramentas, a gente tem técnicas e outras, até outros âmbitos para a gente estudar também, porque não é só a parte jurídica. O pessoal acha que mediação é o jurídico. Não, mediação ele vai muito mais além. Você tem que... O pessoal pergunta, você é psicóloga? Eu falo assim, não, mas a gente também trabalha com alguns conhecimentos da área da psicologia, da área da comunicação. Então, a gente precisa tá tudo conectado. A expressão é essa. A mediação, ela acaba conectando diversas áreas também. Sim. E um pouquinho antes de Cida Barros, das amigas brechó que veio aqui, eu tô com aquela na cabeça. Inclusive, eu tô com o look dela bem ali pra usar. Um pouquinho antes de você ser mediadora, digamos assim, fora de você ter essa profissão, antes, por que você decidiu ser? Conta um pouquinho dessa história, que a gente gosta dos bastidores aqui também. Dos bastidores, então. Eu sou servidora de carreira do tribunal, já tem mais de 20 anos, né? Já tem 22 anos. E assim, a mediação, quando ela surgiu, eu participei do projeto piloto aqui no DF, foi inclusive com o professor André Goma, que é uma referência nacional em mediação, foi quem trouxe a mediação para o Brasil, pode-se dizer assim, a mediação judicial, que é a que acontece dentro dos tribunais. Então, tive a oportunidade de passar por esse projeto, né, por esse conhecimento, ministrado por ele, inclusive. Depois, eu acabei me afastando, voltando para trabalho no cartório, mas tem uns 10 anos, mais ou menos, eu voltei para o setor específico, que agora mudou toda a estrutura do tribunal, né? Até com a questão do home office, enfim, esse setor, ele foi um setor que sempre passou por vários nomes. Então, era o SERMEC, Serviço de Mediação e Conciliação, depois virou SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e agora a gente tem os NUVIMECs, que são os núcleos virtuais de mediação e conciliação, né, do qual faço parte, atuando só com a questão de família. E engraçado, Larissa, porque eu tive muita resistência em começar a atuar com família, porque eu achava que eu ia acabar me contaminando com as histórias, sofrendo com as histórias dos outros. Porque é muito pesado, né, muito pesado. E eu vou te falar que no início, os primeiros 2 meses foi bem desse jeito, né? Então,
foi sofrendo mesmo, foi guardando aquelas histórias, até o ponto que uma colega que era mediadora mais antiga, ela falava assim, que eu tinha que separar, literalmente usar a ferramenta da mediação e me separar daquele problema ali que não era meu. Sim. Né? Então, assim, aquilo ali é deles. Eu não tenho ingerência. Eu estou ali para poder auxiliar se eles quiserem esse auxílio. Né? Então, a partir daí, eu fui ficando um pouco mais distante também. Fui conseguindo me posicionar e olhar que o meu papel ali era um auxílio, mas que eu não podia também me envolver e me doar tanto naqueles casos. Né? E com o passar do tempo você fica até insensível. Hoje as pessoas choram na audiência, você às vezes está lá vendo a pessoa chorando. Claro, tem casos que você acaba se compadecendo e chorando junto, mas é muito difícil. Você acaba criando uma casca, criando uma resistência, sabendo que às vezes aquele choro, ele pode ser verdadeiro? Pode, mas às vezes também ele pode ser um choro para te convencer, ele pode ser um choro de vitimismo, enfim. E aí, é muito legal lidar com o comportamento, né? Porque eu falo assim, eu trabalhava muito como nutricionista de mulheres. Então, assim, e meu consultório tinha uma escada. Eu falei, gente, o jeito que a mulher subiu uma escada, decidia como ia ser meu tratamento. Aí começa a ficar, falei, gente, parece uma guru. Mas você, comportamento se repete. Exatamente. Eu falei, gente, a outra que entrou desse jeito, ela meio que... E vai um filme na cabeça. Então, se você começa a entender, cara, esse choro pra mim não tá me convencendo, não. Esse daqui eu vou chorar porque realmente o negócio é verdadeiro, né? E hoje, ser mediadora é uma profissão? Explica um pouquinho o que a pessoa precisa. O que ela precisa fazer, como é que é esse mundo? Porque assim, a gente entende que, pelo menos pra mim, como que existe, mas eu não sei, né? Explica aí pra galera também. Funciona. Então, para você ser mediador hoje, você precisa ter qualquer nível superior. Tá? E passar por um curso específico, que é um curso bem longo, ele tem parte teórica e tem parte prática. Né? Aqui em Brasília, eu não gosto muito de citar cursos, porque assim, eu tô dentro de uma instituição que é o tribunal, e lá eles também formam, mas eles formam os da casa. Que legal! Entendeu? Então, eles formam os servidores que têm esse perfil, ou que desejam ir para uma área atuando com conciliação e mediação. Então, mas existem outros cursos por fora, não muitos, que fazem essa formação. Então, é uma carga horária teórica menor e depois uma carga horária prática, se eu não me engano, de 80 horas práticas, eu não lembro, porque isso vai mudando. Então, de acordo com as portarias do CNJ, então essa necessidade dessa carga horária, às vezes, ela é ampliada. Né? Então, assim, não é uma coisa assim, um curso papum, é um curso que demora, principalmente por essa questão da prática, que é uma prática supervisionada. Então, tem um aluno e tem um servidor que já é mediador ou um instrutor que está ali junto vendo aquela atuação, como que ele está fazendo as abordagens, se ele está sendo parcial, porque a gente tem como é que se diz? Uma resolução que prega toda a nossa diretriz de atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Então, você tem que ser imparcial, né? Você não pode, a parte, ela tem que estar informada daquilo que ela está aderindo. Se você, mediador, entende que ela não está entendendo muito bem o que está sendo decidido ali, você pode encerrar essa sessão, você não pode fazer um acordo que vá prejudicar ela no futuro. Então, a gente tem uma resolução 125 do CNJ que dispõe sobre tudo isso. Isso para as atuações internamente no âmbito dos tribunais. Agora, a pessoa pode ser mediador e atuar também fora do tribunal. A gente tem advogados que fazem curso de mediação para eles atuarem, fazerem, chegarem com um acordo pronto, só para protocolar e homologar. Né? Então, também existe esse Isso que eu ia perguntar, né? Ser mediador, em quais áreas que eles podem estar atuando também? Por exemplo, fora, advogado, mas tem algumas outras áreas também que atuam? Não, na verdade, o grosso modo, são os advogados, mas é uma carreira que não exige o bacharelado em direito, né? Pode ser pode ser um psicólogo, se quiser fazer o curso, pode. Sim, um legal. Assistente social, se quiser fazer o curso, pode. Uma pessoa que quer ser mediadora, hoje você estando dentro, o que você acha que ela precisa ter de habilidade já mais ou menos naturais para que entenda, né? Olha, tem que ser uma pessoa que não pode ser muito impulsiva, né? Ela tem que ser uma pessoa... Eu até brinco, eu sempre fui aquela que, desde a infância, o pessoal me procurava porque eu botava pano... Brigava, assim, a briga de amiga, sabe aquela coisa? Fulana me chamou disso. Eu botava pano quente. Eu sempre tinha uma defesa para fulana. Não, mas vai ver que ela falou isso, não foi porque ela quis, vai ver que ela falou... Então, tem que ser uma pessoa que tem esse viés, eu não digo de botar pano quente, mas de uma temperança ali dentro, né? De tentar olhar os dois lados. Então, ter uma visão Sempre toda história tem dois lados, né? Sempre toda
história tem dois lados, né? E eu falo muito para as partes que, na verdade, não existe a sua verdade e a minha verdade. Então, existe duas verdades, cada um tem a sua. E quando eles não conseguem trabalhar isso e chegar a um denominador comum, o juiz é que vai ver qual que vai prevalecer. Isso tem ganhos. Em algumas situações, a gente sabe que tem que ser essa decisão imposta mesmo por um juiz. As partes não têm condições de resolver, ou às vezes existem questão de violência doméstica, a gente já pegou caso de abuso de menor. Então, existem questões que o mediador ele não tem como auxiliar essas pessoas a resolver, porque vai muito mais além. Então, essas questões necessitam, de fato, de um olhar acurado do juiz para decidir. Mas, às vezes, quando as pessoas conseguem conversar, e a nossa proposta não é nem chegar a um acordo, é fazer essas partes conversarem, se ouvirem, ouvir o que o outro pensa, ouvir o que o outro quer. Mas ela disse eu falei, gente, vamos assim, quando eu estou sozinha com as partes, não, porque a petição inicial estava dizendo assim, esquece a petição inicial, vamos ouvir o que ela vai falar, porque pode ser que ela queira uma coisa que não seja nada daquilo que o advogado ou que o defensor escreveu, que está escrito ali, vamos ouvir o que ela vai falar, né? Então, a gente precisa ter essas habilidades comunicativas sobretudo. Sim, sim. E hoje os atendimentos tá para ser feito online, presencial? Como é que tá nesse mundo agora? Nesse mundo agora, o tribunal, ele na verdade, ele está retornando para o presencial, né? Então, a gente já tem alguns setores que estão híbridos, né? Tem servidores no presencial, tem servidores online. A gente já tem as salas passivas, que são salas no tribunal que as partes que têm alguma dificuldade maior de acesso à tecnologia, ao Teams, que é a ferramenta que o tribunal optou, é a Microsoft Teams. Então, nem todo mundo tem uma internet boa, uma conexão boa. Então, essas partes, elas têm um espaço para poder ir ao tribunal fazer essas audiências de lá. Tem que ser agendado, mas, assim, existe esse espaço, né, em todos os fóruns. E aí, agora, o nosso núcleo de família, ele tá, por hora, 100% online. Né? 100% das audiências são online. Mas fala um pouquinho de você, essa questão de ser 1001 utilidades. Além disso, o que essa mulher faz isso tudo? É coisa demais, gente. Mas mulher é assim. Mulher assim, mulher é multi. Eu sempre falo que mulher é multi, E bem feito, viu? Né? E bem feito, exatamente. Se bem que eu vou falar para você, Larissa, não é que não seja bem feito, mas depois dos 50, a gente fica com uma dificuldade maior de articular mesmo a questão até do tempo, quando você faz muita coisa. Eu tive que abrir mão, mas tem coisa que a gente vai focando também, né? Tem coisas que a gente vai priorizando e eu tive que abrir mão, às vezes, de outras coisas, né? Para conseguir tá dando continuidade ao que eu já tenho. Então, vamos supor, a Márcia tem a versão também escritora, né? A versão poetisa, eu sou bisneta de poetisa, eu acho que isso deve estar na veia, né? Minha avó era uma poetisa, minha bisavó, na verdade, era uma poetisa potiguar, que inclusive foi amiga de Alta de Souza, que é uma grande poetisa, é um grande vulto espírita e é uma grande poetisa nordestina, né? Que legal. E assim, gosto de escrever sobre as questões de mediação, as questões mais técnicas, gosto de escrever sobre a questão do empoderamento, que foi aquele livro que eu citei para você, que é o protagonista da minha história, que eu ainda acabei não lançando em Brasília, ele foi lançado em São Paulo pela Literária, mas eu ainda não fiz o lançamento aqui, até por conta de tempo mesmo, dessa correria, né? Então, a Márcia, ela trabalha com famílias, trabalha com a minha família, e assim, eu acho que trabalhar com as famílias alheias me ajuda demais também a trabalhar as questões que você tem internas na sua casa, né? Às vezes você vê questões parecidas, semelhantes ali na mesa, e eu falo que são as mais desafiadoras, porque quando você está diante de uma fala que te remete a alguma questão sua, você tem que direto lembrar, é o outro. Márcia, não é você. Daí pega. Gente, é engraçado que tudo conecta, porque o que a outra entrevistada falou, eu falei meus stories, do que você tá falando, vem meus stories, tá gravado. Que eu falei que muitas vezes, seja você, eu tenho muita amiga que é travada, que não quer falar, que tem medo de julgamento, que grava 20 stories pra postar um. Eu falei, deixa eu te falar. Seja você, se você gaguejou, você continua, todo mundo erra. Se o cabelo tá arrepiado, não vai todo dia aparecer esculhambada, né? Mas hoje não deu pra se arrumar e tá tudo bem. E aí, e tem gente que vai falar assim, ai, mas tal pessoa, cara, é sobre você. Faz o seu melhor, hoje é seu melhor esse, e então se joga e vai, né? E muito quem critica, a ferida interior não é sobre a gente, é sobre o outro, né? Então, se quem tá na internet, só pra expor aqui,
Antigamente acontecia muito, hoje não tenho mais nenhum. Eu falo, não tenho zero hater, né? E nem inventa de ser meus haters aí. Antigamente falava muita coisa pesada pra mim. E eu já tinha certa inteligência emocional. Eu falava, é isso? Mas e sobre você? O que eu posso te ajudar? Nunca ficava, nossa, olha o que a pessoa falou de mim, tudo. Aí no final de tudo, eu ajudava a pessoa, ela chorava, ia pra consulta e fazia um monte de coisa, né? Então, assim, a gente tem essa inteligência de que nada isso pode parar a gente. É falta de identidade que muitas pessoas não sabem. Eu falo, o que vocês estão fazendo na Terra, né? Mas, enfim, a gente entender que é mais sobre os outros do que a gente mesmo. Do jeito que, né, quem é grosso, essas coisas. Exatamente. Esses dias, então, eu fiz um ao vivo que eu falei assim, nossa, que tristeza, cara. Mas vai assim, porque foi um ao vivo que eu tava gravando e o meu marido tava deitado. Eu tava no hotel, foi segunda. Ele estava deitado 2 camas depois, ouvindo o ao vivo. E aí eu falei assim, porra, ficou horrível. E aí ele às vezes ligava, ouvia áudio de celular e isso tudo pega, né? Falei, quer saber? Eu falei assim, eu vou postar assim. Foi esse que hoje deu para fazer assim, eu vou postar assim. Tá lá na linha do tempo. Sim. Então, assim, pronto. Simples assim. Mas, assim, às vezes é desconfortável você estar perto de uma outra pessoa falando, né? Às vezes a pessoa, ainda mais uma pessoa que eu tava falando de coisas que eu tava falando assim, poxa, parecia pra ele, assim, pega pra você, né? Pega pra você que dói, né? Olha pra isso aí que eu tô dizendo, mas ele tava deitado, mexendo no celular e aquilo foi me incomodando e, assim, eu fui me perdendo nas falas. Eu falei, cara, mas foi o que deu. E vai sair assim. E sempre a pergunta é melhor você postar desse jeito ou não postar? Tipo, se essa postagem pode ajudar uma pessoa, já valeu. Se você não postar, vai ajudar ninguém. Exatamente. Foi exatamente o que eu pensei. Se puder ajudar uma pessoa, tá valendo. Alguma coisa dali vai servir. Então, tá bom. Então, não vou me preocupar. Né? Mas é bem dentro desse caso, Larissa. E hoje, você estando dentro desses assuntos que realmente eu tenho certeza que são muito pesados também e tudo mais. E a gente estava conversando antes sobre essa questão de que o pai briga com a mulher briga com o pai e não lembra, ou então finge demência, digamos assim, que tem seres vivos ao lado deles, né? Eu falo, até o cachorro, criança, tudo ali que traumatiza. E como é que é isso, assim, que você tem visto hoje no mercado e principalmente para frente? O que isso pode ocasionar? Que hoje a gente entende que vários adultos são bloqueados em várias áreas por causa do seu passado, certeza, né? Por causa do seu passado. Você falou aí na questão da constelação, né? Que nós somos estrelas e abordou a constelação. A constelação é uma ferramenta muito válida para olhar para essas questões, né? Essas questões que falam das nossas feridas, da nossa história. E a gente, querendo ou não, a gente também não pode culpar os pais. Porque eu tenho as minhas feridas, você deve ter as suas. Agora, eu também não posso chegar para minha mãe, para meu pai e falar, poxa, mas por que vocês fizeram isso? A culpa foi sua, né? A culpa foi sua e me fazer de vítima, né? E não aprender, tirar alguma coisa disso para crescer. Então, assim, eu acho que abrir espaço para essas falas, para os pais poderem pensar um pouco antes de fazer determinado tipo de comentário sobre o outro, né? E evitar de fazer essas discussões, essas falas mais... até violência física a gente vê, né? Fora que hoje está na moda a questão das violências física, patrimonial, psicológica, enfim, a gente está vendo esse número grande de feminicídios. A gente tentar poupar as crianças dessas cenas, sabe? Porque eu acho que iam ser crianças melhores. E aí o poupar, ele tem 2 possibilidades. Ou você poupa, você chama pro cantinho para brigar, ó, vamos brigar ali, ou vamos discutir ali, fechar a porta e, né, entreter a criança, ó, vai ver que dá, né? Ou mesmo poupar, se separar. Mas o que a gente vê é que quando as pessoas se separam, nem sempre essas confusões acabam, nem sempre esses conflitos acabam. E aí que às vezes até piora. Exatamente. Às vezes eu pergunto, vem cá, mas vocês separaram por quê? Porque não estava dando certo. Ah, ok. E agora tá dando certo? Não, também não tá dando certo. Tá, e o que precisa fazer para dar certo? Né? Levar a mediação, ela tem um caráter que eu gosto muito, que eu acho que... E é engraçado que eu sempre fui podada disso, eu sou filha de professora e a minha mãe sempre me criou falando assim, você não vai ser professora não, você não vai ser professora não. Gente do céu, eu me identifiquei. Você não vai ser professora não. Você pode ser traumatizado, né? Minha mãe é professora também. Todo mundo na minha família é professor.
professor, professora, né? Meu pai, minha mãe, eu tenho 4, 5 irmãs, todas são. E aí só livrou eu e meu irmão, por parte de pai, que é o Vitor, que ele é policial lá no Rio de Janeiro. Mas assim, eu sempre escutei, porque era muito pesado pra minha mãe. Minha mãe não nasceu pra ser professora. Exato. Já meu pai era professor de música. Ele nasceu, eu nunca ouvi isso do meu pai. Aí minha irmã é professora de biologia. Ela flow, minha filha, êxtase, quando ela tá dando aula. Então, assim, eu peguei ao lado da minha mãe. Eu falei, eu quero fazer algo que eu não vou dar aula. Resumindo, hoje eu faço o quê? Palestra, dou aula, mentoria. Não tive como fugir. Exatamente. Só não foi pra dentro da sala de aula ali, né? De uma escola pública, digamos assim. Hoje eu faço a formação em mediação, tanto pelo tribunal, porque assim, eu não posso atuar como mediadora privada, porque eu tô dentro da área fim. Sim. Mas eu posso fazer a capacitação, então eu dou capacitação dentro do tribunal, fora do tribunal. Ai, que legal. E falo muito dessa questão de parentalidade. Estou muito, assim, podcast aí, você vai ver lá nos stories também, trocentos, né? Então, falando sobre isso. E a mediação, é engraçado que ela tem um componente pedagógico de ensinar para as partes a ouvir, a falar, a respeitar a vez da fala do outro, né? A prestar atenção naquilo, porque às vezes a pessoa tá falando, o outro tá assim, ou rindo, ou debochando. Gente, é muito... Aí eu falo você vê assim... pelo vídeo, né? Aí hoje, por exemplo, assim, a questão do online, às vezes ela favorece esse tipo de comportamento. Porque quando você está no presencial, a pessoa não vai estar aqui na mesa, eu estou falando e você vai estar assim, debochando. Entendeu? Mas o online, porque a pessoa está no outro ambiente, ela se acha no direito. Então, na minha declaração de abertura, eu já tive que colocar, porque antes a gente falava, pedia uma linguagem respeitosa, né? Hoje a gente pede uma postura respeitosa diante das câmeras. Porque... Legal, você começar falando assim, né? eu começo falando, a gente explica, né? A gente tem o que a gente chama de declaração de abertura, que é explicando um pouquinho aquilo que vai acontecer. É legal. Aquele procedimento, e ali a gente já fala, olha, a gente pede que vocês tenham uma linguagem respeitosa, né? Não tragam nenhum tipo de fala que vá potencializar o conflito, ou enfim, o que vai gerar raiva, ou constrangimento para o outro, e também que vocês tenham uma postura respeitosa de frente das câmeras. Evitar risos, evitar, né? Porque isso traz. Outro dia eu estava fazendo uma audiência com a advogada, e a advogada subiu nas tamancas, porque a parte estava literalmente debochando do outro, né? Aí eu tive que pedir para isso tudo virtual. Olha a dificuldade virtual. Então, senhor fulano, lembra que eu falei na declaração de abertura? Isso vale para postura também. Então, assim, vamos evitar. Se eu quiser, o senhor pode fechar sua câmera enquanto ela estiver fechando. Porque, cara, não dá, né? E as pessoas tendem a querer dar essa alfinetadazinha mesmo. E uma vez eu escutei até do Paulo Vieira, que ele falou assim, essa questão de separação, briga, tudo bem que poderia ser por um momento, não te amo mais, não conecta, tá tudo bem. Mas a maioria é por causa do orgulho e de não dessa questão do ceder, né? Aí ele fala, separação, você é dois orgulhosos. E quando você fala isso daí, eu falo assim, eu sou mulher, mas mulher geralmente é muito emocional. E hoje eu sou bem racional também. Eu falo, gente, que criancice, né? E você pensar do lado de fora, meu Deus, como é que um adulto, um velho barbudo, uma mulher, cara, fica rindo. Isso daí nem adolescente tá fazendo, tipo assim, surreal. Surreal. Larissa, quando eu olho para uma cena dessa, internamente, tá? Às vezes eu não trago isso, mas literalmente eu olho ali na minha frente uma criança ferida mesmo. Sim, quando você vai um pouquinho para trás ali, você consegue pegar tudo no ar, né? Então, aí eu faço essas conexões comigo dentro da sessão também. E aí eu tenho um pouquinho mais, porque a advogada já queria dizer que é crime, né? Que ele estava, como é que se diz? Com uma postura... Aí falou um nome. Zombando, né? Tipo assim, né? Mas tem um nome. Tem um nome que eu não lembro agora. E eu falei, doutora, é o seguinte, a gente está tratando aqui de questões, são questões que envolvem... Aí lá vou eu falar para advogado. São questões que envolvem sentimentos, são questões que as partes têm muitas dores, às vezes, ainda. E esse tipo de comportamento não é o ideal, mas acaba que ocorre. Então, vamos dar uma chance. Eu já expliquei, já falei que para ele, se qualquer coisa, fechasse a câmera e tudo. Porque ela queria. A gente tem que mediar a advogada também. A mulher tá para ajudar, né? Já tem que mediar tudo. Exatamente. A gente tem que mediar os advogados também. Inclusive, desculpa meus amigos advogados que eu amo, que são super colaborativos, a maioria dos que eu conheço. Mas às vezes a gente pega uns advogados que querem. Aí você imagina, vai fazer uma representação criminal contra esse cara? Vai facilitar para a cliente dela? Não vai, gente. Acho que eles não veem essa parte. Entendeu? Vai ser mais um acrescente nesse conflito.
né? E era um processo também que já tinha outros processos tramitados, porque eles têm outros processos tramitados. Assim, sim, quase que eu falei, vocês querem mais um processo? Né? Então vamos poupar tempo e energia deles e dinheiro deles também. É cansativo demais. Cansativo demais. E um pouquinho que a gente estava falando, né, dessa questão. Tá lá dois orgulhosos brigando, porque é isso que são com crianças interiores feridas. Porque quando a gente lida com comportamento, eu tava num treinamento que eu falei, gente, eu assustei. De mulher velha dando chilique, igual criança se jogando no chão, porque ele mexeu em feridinha lá atrás, ele deu chilique. Não vou muito longe, não. Eu tenho 50, até uns 3 anos atrás eu dava chilique. Tá? Tipo, olha, a carapuça aí aqui, bebe água. Bebe água aí. A carapuça, exatamente. A gente dava chilique. Não sabia, viu, gente? Não, mas assim, a gente vai aprendendo, né? E lidando com a ferramenta da constelação, para mim, incrível, foi né? libertadora depois que eu fiz esse curso e que eu fiz algumas constelações para mim também, me mostrou muita coisa. Então, hoje eu já tenho uma outra postura diante daquela dos chiliques, né? Então, hoje eu aprendi que eu não sou mais aquela criancinha, né, lá de trás, que ficou frustrada por isso, por aquilo e por aquilo outro. Agora eu sou uma mulher e eu tenho que agir tal qual. Não posso mais ter essa postura de criança. Mas serviu muito para mim. Sim. E é uma coisa que às vezes eu não indico o constelador, mas eu falo assim, gente, vocês por acaso, vocês já ouviram falar numa chamada constelação? Já ouvi falar, mas onde é que gente, tem tanta coisa na internet, procura estudar um pouquinho isso, se vocês quiserem, procura um constelador. Aqui em Brasília a gente tem bons consteladores, enfim, aí eu deixo a planta semente ali, sabe? Sim. E eu falo assim, gente, a maior jornada e a melhor que eu acho é essa questão do autoconhecimento. E quanto mais você conhece, eu falo que até os níveis, você vai entender que você vai relevar muita coisa do outro. Então, assim, se um desse que tá brigando tem um nível de inteligência emocional alto, já resolveu o problema, porque ele vai entender que o outro vai chegar. E aí, Larissa, né? Porque nós estamos no Pode Mais Mulher, não, mas cadê a inteligência emocional dos homens? Me perdoe o rapaz que tá nos filmando. E o Emerson fica aqui. Emerson fica aqui escutando. Tá perdido aí num fogo, num troteio. Mas eu vou falar, cadê essa inteligência? Cadê eles buscarem? Pior que hoje eu tô vendo até que tem alguns que já estão nessa busca mesmo, né? De se melhorar, de se burilar, de tratar essas questões, essas feridas mesmo, né? E não é por mal, a gente fala assim brincando, mas não é que a mulher é boazinha, o homem é ruinzinho. Não, todos os dois têm a luz e tem a sombra, todos os dois cometem erros, enfim. Mas o que eu vejo é que existe uma dificuldade muito maior do homem dele tentar acessar essas ferramentas, né? Mas é algo que é bem, assim, muito para trás, né? Que eu falo assim, essa questão de não poder pedir ajuda. Então, assim, o homem, geralmente, eu vejo muito entre amigos, ele não fala uma coisa muito profunda emocional. Não. Ele vai falar de ganhos de que comprou carro, que de não sei o mulher, quê, de mulher que pegou, né? Mas esse emocional, mulher não, já chega na casa da outra que terminou, já dá o lenço e chora junto. Então, assim, eu acho que falta só essa abertura. E que eu acho que isso tá mudando. A cultura tá mudando, né? Tá mudando mesmo. Eu até vi ontem no Instagram do, acho que é MC Daniel, que namorava a Mel Maia lá, que ele falou um monte de coisa errada e falou que foi na terapia e depois falou que, gente, eu faço uma terapia, não é só pra doido, não. Então, assim, tem muito ainda essa questão de muita crença. Então, eu vejo assim, mulher é mais aberta em pedir ajuda. Homem por exemplo, pra ir no médico, muitos, né, não é a maioria, enrolam. Tipo assim, vai que eu vou descobrir uma doença. É melhor você descobrir logo e resolve. Não é melhor não é melhor não ir. E é isso, eu acho que... E aí, geralmente, que a mulher tá aberta ao autoconhecimento e vai e se joga, e aí tá crescendo muito mais. Então, assim, tem coisa que até em casa, mesmo com o marido e tudo, eu falo, sério mesmo que tu tá falando isso daí? E eu sou aqui... Fica brigando aí que eu vou tomar um sorvete quando vocês ficar tranquila, Você é mediadora, você separa a pessoa do problema. Nossa, total. A questão não é ele, é algum comportamento. Sim, eu consigo já pegar que esse comportamento é por causa da família dele do passado, eu já linko tudo. Eu falei, amor, deixa eu te falar. Ele fala, é muito chato brigar com você. Por que você não quer brigar? Eu falei, não quero brigar mesmo. Eu quero brigar pra quê, gente? Eu tenho uma preguiça de brigar, gente, fofoca, essas coisas que tiram a energia. Eu já tô pensando nas minhas viagens, nas minhas coisas, de viajar com família e tô fora. É melhor ter paz do que ter razão. Mas, gente, amor, eu tô errada, viu? Sempre eu tô errada, tá tudo bem. Eu fico querendo ter razão, não.
E é muito legal quando você entende, né, dessa questão de que isso no ambiente de trabalho, dessa questão da inteligência emocional, mas principalmente, vejo que hoje essa inteligência emocional vai faltar no pai e na mãe e o filho fica ali, ainda é ele que tem que ter inteligência, né? E aí a gente vê, né, Larissa, que assim, infelizmente não é uma coisa para todos, porque a parte do governo, eles não proporcionam isso. Mas as escolas particulares, muitas delas já têm programas de inteligência emocional implantados. Isso é incrível. Não, e assim, a criança ela já vai aprender a lidar com essas questões que a gente lá atrás guardou essas feridas, né, por falta dessa gestão. Isso já é um conhecimento que está sendo passado na escola. Agora, não são todas, né, que tem essa condição porque são caros esses projetos, né, e também não é para todos, infelizmente, porque para quem está inserido dentro da rede pública não tem esse suporte também. Não. Isso bate no meu coração, porque eu falo assim, eu fiz o mesmo teste de personalidade e tudo, gente, é algo que, digamos ali, você faz um projeto desse numa escola muito fácil, e que não é coisa não precisa fazer aqueles treinamentos bem profundos e tal. Mas, por exemplo, só de eu ter descoberto que eu era comunicadora há uns 15 anos atrás, a minha vida já com certeza seria outra. E aí eu tive que, depois de morrer de estudar pra entender que minha vida tá toda errada. Então, assim, e tudo tem um processo, tudo no tempo de Deus, né? Eu acredito. Mas eu acho que se a gente colocar ele daí, principalmente no colégio público, cresce muito o nível de consciência. Já vou dar uma dica aqui para quem estiver assistindo, né? E for dessa área da educação. O próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, ele tem essa oficina de parentalidade que a gente dá para os casais que estão em processo judicial. O tribunal oferece, virtual também. Mas eles têm um curso online. Então, assim, acho que os diretores, os professores poderiam se inscrever para fazer isso, para aprender a lidar um pouco melhor também com... trabalhar com as crianças esses conflitos, né? Você pode me mandar o link que eu boto de como é que a gente acessa? A gente vai botar aqui na descrição. Eu não sou diretora... Conhece alguém que essa daqui é a conexão. Se você não conhece quem é. E aí Exatamente, vai, né? Trabalhando nessas oficinas, assim. E eu também estou aberta em termos, porque eu não tenho muito tempo, né? Em agenda para estar indo, até porque eu trabalho na parte da tarde, né? De 1 até às 19, então não tenho muito tempo para estar indo. E manhã voa e noite também é um horário que a gente não consegue. Tem que descansar, né? Tem que descansar, exatamente. Mas para ir as escolas falar um pouco desse trabalho, dessa oficina, né? E levar isso para dentro das escolas, porque eu acho importante. Por exemplo, hoje dentro da escola pública tem uma matéria que meu filho é da escola pública, né? Que é de PD1, PD2, que é desses projetos, que vai falar sobre racismo e tal, né? É algo que poderia ser implementado, né? A minha irmã é professora de um colégio público, que é o 77 lá no Gama, e ela é professora de biologia, e ela pegou a matéria de PD. E ela trabalhou sobre as emoções. Menina, foi pancada. Mas assim, no final, teve uns que pulava alto, porque não queria que mexesse nessa ferida, ficou com raiva dela, mas no final, eu falo assim, o fechamento foi lindo. Foi lindo. De que estavam com muita raiva dela, porque trocaram nessa ferida de separação e tal. E agora você imagina, isso já com adolescentes, você imagina se a gente pega e traz isso para o infantil, para a educação infantil. O quanto de energia, vamos dizer assim, que a gente ia ter economizado a energia dessas crianças no sentido de trabalhar melhor a raiva, a frustração. Sim, os sentimentos que é tudo normal ter raiva, mas o que você tem que fazer com ela, né? E aí ela passou aquele filme que é Divertidamente, e fez ferramentas, e falou muito sobre frequência, que a gente tem um livro que a gente leu, que é o Ouse Governar, fala muito sobre frequência, onde eu descobri que existia isso. E assim, eu falei, meu Deus! Você diz energética? Frequência de paz, por exemplo, você tá com sentimento um pouco de depressão em tudo. O que você tem que fazer para elevar, né? E eu falei, gente, quando eu descobri isso, eu falei, caraca, Deus realmente é muito perfeito. E quando a gente fala disso, às vezes parece que é místico, parece que é uma coisa assim, meio, né? Não é, gente, é natureza. Né? Natureza, isso é lindo. Esses dias eu fui falar alguma coisa de cortar o cabelo na lua. Nada a ver. Gente, claro que se a amarela funciona de acordo com a lua, tem tudo a ver, né? Para de doideira. E eu acho muito legal. E você falou dessa questão de ir para a infância e falar sobre esses projetos. A minha filha, ela tem 3 anos, é a Thalita. E na escola dela, da creche, a Thalita entrou na creche com 9 meses. E ela, com 1 ano e pouquinho, 2 anos, estavam trabalhando um projeto Identidade. Quando eu recebi, eu falei, uau!
Uau, se isso já tivesse em todas as escolas. Resumindo, eu vejo o fruto desse projeto hoje, de que quando eu brinco, eu e meu filho, às vezes, brinco com a minha filha de encher o saco dela e tal, né? Porque ela tá com a chupeta, a gente fica brincando, tira a chupeta e tal. Aí, esses dias eu falei bem assim, deixa eu ver o que a Thalita reage. Eu falei, nossa, a Thalita é chata, velho. Bem assim, ela, não sou chata, está a Thalita feliz. Tipo assim, nem minha mãe, o que ela falar de mim não é o que ela tá falando. Eu sei quem eu sou. Gente, eu impactei. Aí, esses dias eu falei assim, filha, você gosta mais do Adilson, da Sofia, que é minha sobrinha, do Caleb? Aí ela pensou, da Thalita. E eu falei, gente, isso daí não é possível que veio dela. Eu creio que é desses projetos, né? E hoje também ela tá em outra creche que é essa identidade. Resumindo, se hoje fosse obrigada em cada ciclo de vida trabalhar sobre essa identidade, por que que eu falo isso? Eu sou do projeto de empreendedoras, né? Trabalho há mais de 10 anos nessa área. E uma vez eu fiz um evento chamado O Poder da Identidade. Vocês não têm noção o que foi esse evento. De o povo faltava se jogar no chão, de morrer de chorar, de entender, caraca, é isso, a minha vida não tá rompendo é por causa disso, porque a culpa do universo é de todo mundo. A gente bota a culpa nos outros. É sempre nos outros. E eu falei, gente, você saber quem você é, o seu ponto positivo, o seu limitante. E se alguém falar comigo esses dias... E seus pontos fracos também, você tem que saber. Esses dias, minha mentora, que é até do Mulher Brilhante, a Kenny, ela falou, jogou na minha cara e esfregou que, Larissa, se quiser botar 500 pessoas no evento, você vai botar, mas ela não vai vender não, viu? E eu não fiquei, meu Deus, que horrível. Eu falei, caraca, ela tá certa. É isso que eu fiz. Em 6 meses eu estudei. Hoje, eu tenho uma taxa de conversão de um evento de venda de alguma coisa de quase 70%. E eu não fiquei, ai, tadinha de mim. Realmente eu não era boa, não. E aí? Que bom que ela falou isso. Né? E aí, às vezes, muitas vezes, as pessoas não têm identidade firmada. Ai, coitadinha de mim. Coitadinha nada. Tá certo e eu vou melhorar. Então, é muito importante a gente receber focar. As críticas, né? E às vezes, bem falada, fracassos... né? De quem... Eu falo, receber crítica de quem nunca construiu nada é gastar saliva. Mas, por exemplo, a pessoa que tá lá na frente, por exemplo, aí eu quero ser a melhor mediadora do mundo. Eu vou receber crítica de quem? De que a pessoa nem sabe o que é uma profissão de mediadora? Não. Ela não sabe nem o que ela tá falando. A outra não, ela chegar lá, aí você vai ouvir melhor. A gente tem a técnica, até porque como a gente faz a formação, a gente tem técnica para dar os feedbacks para os alunos. Então, não é chegar para o aluno e falar assim, ó, você foi ruim nisso, nisso e nisso. Jamais. Então, primeiro você tem que falar os pontos positivos e depois você fala 2 pontos de melhoria por supervisão. Então, mesmo que a pessoa tenha cometido 10 gafes na audiência, eu vou pegar as 2 piores. Senão a pessoa fica doida, eu prestei pra nada. O que eu abri essa assim, câmera? Exatamente. Então, a gente tem a técnica também para trazer isso de uma forma mais suave, né? E é uma técnica que a gente usa para tudo. A gente pode usar para supervisão de mediação, a gente pode usar para vida, para fazer um comentário. Sim. Né? E assim, hoje a gente tem, por falta do poder da identidade nossa, eu não posso falar isso pra fulano, porque vai que ele fique com raiva. E às vezes esse fulano precisa ouvir de uma forma com muito amor. E eu vou falar isso, uma coisa que eu fiz até ontem relacionada a isso. Eu fiz um curso também sobre como dar feedbacks, né? E eu, caraca, eu nunca tinha ouvido falar disso. E como liderança, eu falei, existe conversas difíceis que precisam ser feitas. E quando você foge do conflito, conflito maduro, você deixa de crescer e deixa que a outra pessoa cresça. E foi aí você vai pra CNV. Que é a comunicação não violenta. CNV. Sim. O que é isso? CNV. Aí você vai para a CNV, você tem formas de abordar, né? Você vai falar do seu interior, você não vai falar do outro. Né? A CNV, ela trabalha aqueles 4 que legal, pilares. Eu não conheço não, já vou estudar, que eu sou curiosa. Já vai estudar isso aí. Olha, a CNV, ela trata como uma observação. Depois você vai falar uma observação sem julgar, porque geralmente as nossas observações no dia a dia... Jogar na cara do outro, né? É de julgar, de fazer um julgamento, né? Então, uma observação sem julgar, depois você vai falar do seu sentimento, como se você se sentiu diante daquela situação, você vai falar da sua necessidade, qual a sua necessidade que você tem, e por fim você vai fazer um pedido claro e específico. Bom, para a maioria das pessoas normais, né, que eu falo das pessoas normais no dia a dia, a gente trabalha só os 3 primeiros. Quando a gente fala da nossa necessidade, a gente já... fica subentendido, então. Se eu falei que eu necessito de pontualidade, um exemplo aqui para a reunião, você falando para mim, Márcia, necessito que você seja pontual para a gente poder articular e tudo. Eu vou entender... Você fala assim, ela vai entender, então, que é para ela chegar na hora. Não vou entender.
Porque a sua percepção é uma, a minha percepção é outra. Então, o que pode ser muito óbvio para você, pode não ser para mim. Então, você tem que falar pontualidade. E, por fim, você fala, olha, Márcia, Tipo, então... plano de ação, é isso, tipo assim, pra que você seja pontual, é isso. Isso, então você vai fazer um pedido mesmo. Você vai chegar e vai falar, olha, preciso que você chegue meia hora antes do programa. Ponto. Entendeu? Aí você faz o pedido. Porque senão, se você falar só da sua necessidade, para o outro aquilo pode não ser relevante e a ficha da pessoa pode não cair. Ela pode entender de outro jeito. Sim. E tem um livro que eu amei ler, que é O Óbvio Precisa Ser Dito. E quando quando eu escutei, eu falei, realmente, tipo assim, o que é óbvio para mim? O que é óbvio para mim, que eu já fiz muito curso nessa área de muita coisa, o outro que nunca escutou, eu quero que ele entenda do nível que eu tô entendendo, não tem como. E aí você tem que, né? O óbvio é você que tem que cair a ficha. Exatamente. E explicar pro outro. Você precisa verbalizar. E verbalizar muito isso legal. Sempre com suavidade. E imagine isso no casamento bem feito. Porque eu vou te falar que ontem à noite, eu falei uns negócios pro meu marido, aí tipo assim, que ele... Nem tchu. Não, mas você tinha que ter feito assim. E eu, que eu tinha que ter feito assim? É mesmo, tinha que ter feito assim. E a pessoa nem... Então, assim, seja claro. Exatamente. Seja claro de que o que é que você quer. Hoje, eu sou muito clara com minhas amizades, com as pessoas que eu ando. Eu falo, ó, eu sou assim, assim, assim. No dia que eu não gostar, eu vou falar. Eu vou falar com muito amor. E se você ficar com raiva, aí minha filha, o problema é seu. Tu que vai dormir com raiva, eu vou estar na pleníssima. E aí, essa questão de você ter essa inteligência. Porque, mas aí se eu falar pra Márcia que ela fez isso, Márcia nunca mais vai falar comigo. Aí já é problema dela, gente. Você fala, quem tá perdendo é ela, porque eu sou uma ótima pessoa. Exatamente. E aí, tá tudo bem. E é tipo assim, aí a gente se anula muito, porque o outro não vai gostar. Então, assim, o ruim pode ficar pra tu, mas não pode ficar pra quem tá te oprimindo. Quando você dá um sim pro outro, às vezes você dá um não pra ti. Então, agora eu inverti a moeda. Então, agora é um sim pra mim e um não pro outro. Se esse não, se a pessoa, o que ela vai fazer com ele, não sei. Entendeu? Mas que vai ser dado, vai ser dado. Mas eu tenho que estar em primeiro lugar. Sim. E isso vale para qualquer tipo de relação, até com os filhos, porque a gente, às vezes, para os filhos, a gente se anula muito, né? Então, a gente é sempre permissiva. Então, para os filhos, não. Ou então, por exemplo, lá em casa tá muito isso. Adolescente, né, meu filho? O Adilson tem 13 anos. E é uma luta pra conseguir ajudar as coisas dentro de casa. Eu falei, tá, mas eu vou estressar pra poder falar com ele mesmo, pra ele lavar a louça. Mas não, vou deixar lá e eu vou lavar. Não, ele vai aprender, porque eu também tô fazendo outra coisa. Não, vou deixar todo mundo muito na maremota e eu me ferrando sozinha. Não. Porque a casa todo mundo suja, todo mundo tem que limpar, né? Exatamente. E a gente tava falando essa questão de que... Uma vez tem uma pessoa que eu conheço que ela falou que queria muito escrever um livro que é Pais Vivos, ou Filhos Vivos de Pais... Como é? Filhos Mortos de Pais Vivos. Alguma coisa assim. De relação de que existe a criança, ou talvez o adulto ferido que é uma criança, só tá comendo os colágenos. E que tem pai que tá aí jogado e essa pessoa é, digamos, um zumbi no mundo que não tem identidade, que não sabe de onde veio. Isso daí... leva para a vida toda, né? Então, hoje, você vendo esses conflitos que são gerados, o que isso pode acontecer em adultos no futuro, digamos assim? Com certeza, é o que a gente está vendo, né? Essa questão do feminicídio mesmo, eu acho que é uma questão que vem muito do não receber o não saber lidar com o não. Sim. Né? E não saber lidar com alguém ao seu lado que tenha decisão, que ponha limites. Porque quando a mulher ela põe limite, simplesmente, se o outro não souber respeitar esse limite, ele vai partir para as coisas mais, né? E ninguém também decide, vamos dizer assim, hoje eu acordei com vontade de matar a minha companheira. Não, isso vem um processo. Essa violência doméstica, ela é escalonada. Ela começa, às vezes... E teve pequenos indícios que você relevou demais, né? Exatamente, você relevou demais. E aí eu não tô querendo também culpar ninguém por isso não, que fique bem claro, mas que sirva como um alerta. Porque as coisas, elas vão acontecendo aos poucos. A pessoa, ela vai dando sinais de quem ela é aos poucos, né? A cada não.
Então, se você está percebendo que você está dentro de um relacionamento desse, para que insistir? Para que continuar? Com medo de ficar sozinha? Aí vem as suas feridas, né? Porque muita mulher, às vezes, ela continua até por repetir um padrão. Ah, não, porque o casamento da minha mãe foi igualzinho, meu pai vivia escolhendo. É o normal para ela, aquilo ali é o normal para ela, mas sim, bote uma coisa na cabeça, o casamento da sua mãe, era seu pai. Hoje, aquele que está ali com você, a gente não sabe se ele vai ter um comportamento, né, igual o do pai, né, de só agredir, de só machucar. E quantas mulheres, assim, às vezes mais velhas, de 50, de 60, a gente vê se separando depois de terem passado uma vida inteira se anulando enquanto mulher mesmo, por conta dessas questões, às vezes de não querer separar, porque os filhos iam perder, entre aspas, esse pai vivo, né? E aguentaram isso tudo e estão chegando agora e se separando, né? Já depois de uma certa idade, né? Recomeçando a vida. Acontece. E assim, sempre é tempo, gente. Sempre é tempo. Tem uma frase que eu vi, eu falei, gente, isso é pesado. E esses dias eu falei pra uma amiga que tá vivendo um relacionamento abusivo que nem é de casamento, é um relacionamento abusivo no trabalho. E eu falei assim, tem algo muito pesado pra eu te falar. Mas os dois pessoas que estão nesse relacionamento, os dois são doentes. Um que é o padrão que se repete, que ele precisa de um abusador. E o abusador precisa do ser para ser abusado. Então, assim, é um casamento perfeito. Exatamente. E isso daí, a gente fica muito, o errado é o abusador. Cara, mas você só muda você mesmo. Então, quem tá sofrendo um relacionamento abusivo é autoconhecimento, é você se permitir, é você ir lá no seu passado e curar suas feridas e perdoar quem precisa ser perdoado e quebrar esse padrão. Que isso não repete, para não virar no seu filho, que a gente fala que é até maldição hereditária, mas é ciclos de padrões, né? Repetidos. E isso é pesado, né? Pra quem vive, porque eu falo assim, você também é doente. Cai na real. E ela começou a chorar, ela falou, gente, realmente, isso veio, o meu outro casamento também foi assim, do meu pai. Eu falei, você não tá casada, mas você precisava de um abusador. Cadê? É esse cara aqui. Então, grudei nele. A pessoa que diz que tem, às vezes a gente ouve muito, né? Falar no tal do dedo podre. Fala, porque eu tenho dedo podre pra... Cara, esse dedo podre, quando você aponta pro outro, você tá apontando para ti. Então, isso aí que você tem é alguma coisa que você tem que olhar em você, né? E curar mesmo. Saber o que é, saber o porquê você tá indo atrás disso, né? E assim, aí que eu falo, volto para a constelação. Uma ferramenta maravilhosa para você descobrir isso. Isso é legal, né? Então, você poder trabalhar isso dentro de você. Para não ter mais esse dedo podre. Senão você vai ficar muito fácil você botar sempre dedo podre, sempre o outro é que não... Sim, mas por que você acha esse tipo de padrão de pessoas para sua vida, né? Por que você tá atraindo? O mundo só tem homem que não presta, né? A gente tá falando aqui de homem, mas porque o podcast é pra mulher. Só tem homem que não presta, tá? Mas será que não tá prestando? Não é que você não presta, mas qual é o padrão que você tá repetindo que você também tá sendo imã pra puxar esse tipo de pessoas? Com certeza. Outra coisa, quando vai buscar um homem ideal, que ele seja isso, tu tá sendo a mulher ideal? Né? Tu é a perfeita? Tu é a perfeita pra querer uma pessoa perfeita, então assim... Tem defeitos, né? Pega assim, eu quero do meu nível, aí você vai conseguir de inteligência, de muita coisa, mas você quer algo muito acima, você não vai conseguir sustentar por muitas vezes, né? E a gente tava conversando essa questão de pessoas adultas feridas por seu ser criança no passado. Você falou que tem um filme, né? Explica um pouquinho pra gente já botar todo mundo aqui pra assistir. O documentário? O documentário, Então, tem o documentário chamado A Morte Inventada, que são depoimentos de pessoas adultas, né? Com grandes feridas, com grandes traumas, que elas vão contar um pouco da vivência, do como foi esse processo, né? Geralmente, o porquê a morte inventada? Você falou aí do livro dessa pessoa que quer escrever, é porque quando a gente está diante de uma alienação parental, a pessoa que pratica alienação, ou seja, que fala mal do outro, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo, ou sua mãe não presta, é isso e aquilo, o que acontece? Ela mata aquela imagem de pai ou de mãe para esse filho. Então, acho por isso que o documentário ele traz esse título, A Morte Inventada, ou seja, é uma morte, mas ela foi inventada, a pessoa, na verdade, estava ali. Agora, se ela não existiu na sua vida, foi por uma série de circunstâncias, até de falas, enfim. E aí você vai ver as pessoas com grandes problemas, né? São casos mais severos, né? No futuro, dando esses depoimentos. Então, foi assim, um documentário bem pesado, mas eu posso passar o link para você também,
para você depois colocar na descrição. Sim, porque eu sim. acho que é bom a gente ver, porque às vezes a gente falando, mas eu só falei uma vez que o pai não prestava. Tá, mas essa uma Já vez... já serviu pra grudar na cabeça da criança, né? Ou não, às vezes uma vez talvez não seja nem o caso, mas se você falou uma vez, assim, deixa eu falar mais uma, deixa eu falar mais. Aí você repete aquele comportamento e aquilo passa a ser uma rotina. Você falou uma vez, você fala a segunda, você fala a terceira, e aí aquilo vai incutindo mesmo na cabeça da criança, né? Ela vai matando aquela imagem, porque o filho ele não pode estar ali, porque teve um certo e um errado no final do casamento dos pais. Isso aí ele vai fazer essa análise quando ele for adulto, lá na frente, né? Ele tem que gostar dos dois, né? Respeitar o pai e a mãe. A história não deu certo, sim, mas podem funcionar muito bem como casal, como pais, né? Saber separar as coisas. Falta essa maturidade, né? Falta Demais. essa maturidade. E assim, e o pai ou a mãe, ou quem pratica alienação, ou os dois, né, se essa alienação ela é cruzada, né, vem de um para o outro, na verdade, isso não pode chegar na criança, porque a criança ela não tem maturidade para saber o que é um pai que não presta. Márcia, mas aí você fala isso, tá, mas o meu ex-companheiro, ele é viciado, ele usa droga. Ok, tudo bem, mas a gente tem ferramentas para que esse contato, que esse convívio ocorra. A criança não precisa saber que o pai é... Porque se o pai... É o padrão, né? O padrão ouro de vida é o pai. Aí ele não presta, caraca, então o mundo não presta, nada presta, ele é a minha referência. E aí eu pergunto, por que você escolheu esse cara, então? Né? Porque a culpa é do filho, tipo assim, né? A gente, vai cair tudo a gente escolhe pra gente as pessoas que a gente quer, né? Então, a gente sabe que a gente brinca que fala que tem os filhos da micareta e aqueles filhos por acaso. Tem, até esses devem ter um propósito também. Você falou muito de propósito antes da gente conversar. Então, assim, existe um propósito para aquela vida ter sido feita daquele jeito. E tá tudo certo, mas por causa disso, eu não vou querer nunca mais ver, ou só porque foi um fruto de um relacionamento que, sei lá, a pessoa tava drogada ou tava, né? Enfim, precisa manter esse vínculo, né? E às vezes a gente até vê que manter o vínculo quando não se tem sentimento é mais fácil. É mais fácil para a mulher. Sim. É mais fácil para os dois também, para aquele pai também. Às vezes, assumir, né? Esse filho, enfim, tocar e ser um pai presente. E a gente vê muito discurso de que, poxa, eu não tive um pai presente, então eu quero ser um pai presente. Porque eu não tive, eu sei a falta que isso faz. A gente ouve isso também de alguns pais. E às vezes acaba até exagerando. Né? E às vezes acaba até exagerando na presença. Exatamente, às vezes acaba até exagerando. Então, às vezes a gente vê que tudo é uma questão de equilíbrio mesmo. E trazer isso para as famílias é muito difícil. Você vai perguntar, Márcia, sua família é toda certinha? Cara, não. Não, porque o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho uma de 19 e tenho um de 17. Mas é um conhecimento que eu não tinha quando eles tinham 2, 3 anos de idade. Entendeu? Então, assim, fiz muita coisa errada. Também não pego o chicote e fico mexendo, porque já passou. É daqui pra frente. É daqui pra frente, entendeu? E aí eu quero deixar essa mensagem para que, assim, as famílias, elas possam pensar um pouco mais em quem tá ali do lado, em quem tá recebendo as pancadas. Porque quando a gente, entre aspas, dá uma pancada verbal na mulher e fala assim, você, sei lá, você tá gorda para usar essa roupa, um exemplo, né? Ou, nossa, você é um mão de vaca, hein? Você não gosta de gastar dinheiro com esse tipo de pancadas verbais que a gente dá. Se isso é na frente da criança, a gente, de uma certa forma, a gente está desconstruindo a imagem do outro para aquela criança que está ali. Entendeu? Então, a gente tem que ter o maior cuidado com isso. E é por isso que a gente vê hoje uma geração, né? A geração nem trabalha, nem estuda, a geração... Porque é uma geração que está perdida. É uma geração que, sabe, não aprendeu a lidar com as emoções, com as frustrações e traz muita coisa do passado, né, para o comportamento atual. Você falando daí, me veio na cabeça que eu falei, gente, eu sou tão fã de esporte para essa questão de educar criança. Meu filho, né, a gente vai pegando, falando da nossa vivência. Sim. Meu filho é jogador de futebol e no treinamento, eu vou te falar, essa mais educação dele de disciplina e tudo, não vem de mim, não. Veio do treinamento, de que, por exemplo, ele treina todo dia e tem a rotina toda certinha. Ele escuta um não, fica muito puto da vida, mas ele não vai gritar com o técnico, não vai dar um de louco, porque tem autoridade ali. Então, assim, tanto que é importante, né, da gente entender de que esse viver em sociedade, principalmente o esporte, de liderança, de aprender
aprender a falar não. Ele é muito bom, mas vai ter que ficar no banco sim pra poder repensar do que ele fez de errado. E isso daí na vida meio que não tá tendo. Então, se chegam... Esses dias eu tenho uma pessoa que eu conheço muito topetuda, que quer dominar o mundo. Eu falei, gente, essa pessoa cair numa empresa com chefe... É isso que ela precisa um dia, pra ela cair na real de que... Ela precisa não, é isso que ela vai ter. Ela vai ter, porque ela tá pedindo. Pro universo. O universo, ele atende. Sim. Ele atende, ele dá umas catracadas na gente pra botar a gente na rota porque, cara, certa. a pessoa acha que o mundo gira em volta, de que ela é a melhor, que ninguém me deixa com raiva, não sei o que. Eu falei, gente, o que é isso, né? Então... Eu falo assim, depois que eu descobri o desenvolvimento humano, que a gente vai estudando pra gente, entende que é muito importante também, quer ajudar as outras pessoas, faz muito sentido, né? Pegar um gancho teu aí, eu não falei de uma outra vertente, Já né? conta aí, eu tenho certeza que ela vai deixar um monte de coisa pra trás ainda, que não dá pra falar tudo não. É muito link, é muito link. Então, eu sou uma das facilitadoras do projeto do Clã das Lobas do Cerrado, que é a leitura do livro da Clarissa Píncola, As Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sou doida pra ler esse livro. Então, a gente tem um grupo de leitura, na verdade, a gente tem 5 grupos de leitura, então, já partindo para o 6º. Taguatinga, Águas Claras, Goiânia. Que legal. Gama. Gama? Gama. Gama vai abrir? vai reativar. E Samambaia. Então, são vários polos, mas é ligado ao mesmo perfil do Instagram, que vocês quiserem anotar, é o @clãdaslobas.docerrado. Então, é um grupo de mulheres que se reúnem para ler. E assim, tá um movimento bem bacana. E a gente vem trabalhando exatamente as questões, esse livro da Clarissa, ele trabalha muito o autoconhecimento e o empoderamento da mulher, né? Dela se reconectar com ela, e aí também cai na conexão, porque é o conectando você com você mesma, com as suas dores através dos contos. Então, é um trabalho bem bacana. Trabalho assim, porque não é trabalho, as reuniões são gratuitas, depois o pessoal entra lá no Instagram. O de Águas Claras se reúne na Blazer? Na Blazer. Ah, já vi também. Ai, que legal. A gente vai ter no Gama, tu vai me avisar tudo, que eu já vou seguir no Instagram. Pois é, o Gama ainda não sei o endereço, não. O Gama a gente estava com o Espaço Matriusca, mas depois a gente teve que rever, porque era no final de semana e não estava dando muito certo. A gente... Mas lá no Gama tem espaço, inclusive no meu prédio. Precisar de alguma coisa, eu tô pra organizar. Aí, ó. Aí a conexão. Pronto, aí tu me ajuda, viu? Que tu já jogou um spoiler aqui, que depois eu vou contar pra vocês, e a gente já retribui na hora, né? Pois é, nossa, fantástico. Eu vou ver até com a pessoa que tem uma amiga nossa também, que é corredora, que eu chamo dela Loba Corredora, que é a Elane. Ela que tem família, ela mora aqui em Taguatinga, mas a família dela é do Gama, ela que articula lá no Gama. Legal. Mas é bom saber também que tem um espaço do seu prédio, porque qualquer coisa também. Lá é também tranquilo, bem de semana ninguém usa, não. Né? Pois que dá pra fazer. Então vamos partir pro Gama. Reativar o Lobas do Gama. Sim. Mas, enfim, então, assim, esse trabalho de descoberta, né? Então, assim, tá tudo junto, tá tudo conectado. Eu acredito nesse poder mesmo que o universo tem de unir e conduzir as pessoas para aquilo que elas têm de melhor, né? De potencializar isso, né? E independente de dor, de sofrimento, cara, vai ter que ser assim. Muitas coisas a gente só aprende, a gente não ouve pai, não ouve mãe. Você que ainda tem filho, eu já tenho filha de 19. Então, às vezes, hoje ela faz essa reflexão. Poxa, eu devia ter te ouvido. Porque, assim, a gente já tem mais uma maturidade, já tem mais vivência. Mas também não ouviu, eu falei pra ela, ótimo, aprende. Mas não ouviu porque não tinha nem maturidade pra ouvir, digamos assim, né? Igual a minha mãe falava muito assim, quando você for mãe, você vai entender. E hoje eu entendo. E hoje eu não ia entender, que eu não era mãe. Exatamente. Então, assim, você acaba aprendendo de uma forma ou de outras coisas. E, às vezes, passar por uma experiência negativa, passar por uma separação, às vezes é uma coisa que ninguém quer, passar por uma separação. Mas se for preciso para você aprender algo, se isso vem para você, você tem que aceitar. Você não pode também bater contra. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Então, você não pode bater contra isso e tem que tirar daquela dor, daquele sofrimento, alguma coisa positiva, porque vai ter alguma coisa positiva, alguma coisa que você precisa trabalhar em você. Porque às vezes você olha muito, eu tô separada dele porque ele me traiu. Tá, ok. Mas a gente não entra nesse mérito, né? De aconselhamento, de nada. Mas aí eu fico pensando, o que essa mulher, acaba a audiência, eu fico, o que ela precisa aprender para ela na vida dela? É sobre ele, é sobre ela. Tipo é sobre assim, né? ela, exatamente. É sobre ela. Então é isso, é sobre você. Então essas dificuldades, esses percalços a gente passa
E tem como superar, cara. É fila que anda. Falei pra minha filha que saiu de um relacionamento, ela vai ficar braba de falar isso, pode cortar essa parte. Porque senão ela vai me matar. Mas eu falei pra ela, cara, agora esses erros você não comete mais. Pronto, você aprendeu, foi ótimo. Se você pensa uma coisa que foi ruim, olha o quanto foi bom. Eu trago o aspecto positivo do conflito. Foi bom ter acontecido isso, porque agora você sabe, agora você aprende. E você aprendeu com 19 anos, cara, na flor da idade. E eu que aprendi depois de velha, já com quase 50, entendeu? Então, eu acho que esse é um grande segredo da vida. Tipo, tô na merda, tá tendo um monte de coisa ruim, e a gente fica o quê? Por que, Deus? Por quê? Eu não falo por quê. Pra quê? Me ensina logo aí que eu quero aprender, que eu já quero é pro outro nível. E aí a conversa já é essa daí, minha filha. Essa fase. Já acelerei o processo, que eu já tô entendendo. Eu sou super humilde de entender tudo que o senhor tá querendo me falar. Exatamente. Só me desenha aí pra ser mais rápido, né? Exatamente. Eu queria que você deixasse 2 mensagens aqui pra gente, porque eu entendo que como você tá nesse furacão aí de relacionamentos, né, se desfazendo e tal, se tem um casal querendo se separar, ou por mais que a gente tava falando da questão que é orgulho mesmo, qual a dica que você dá pra eles dessa questão de sentar, ou de pegar o que eles podem fazer pra resolver? E rapidinho, a segunda dica, digamos assim, são para os filhos que sofreram isso, são tipo os restícios, né? O filho que sofreu, que hoje tem muita trava emocional, muito problema, e ele quer se resolver. O que ele, tipo assim, o que ele pode fazer, né? Ok, vamos lá pro casal. O casal, eles têm que fazer um balancete desse relacionamento, igual um balancete contábil, o que tem de bom, o que tem de ruim, para ver se esse saldo vai ser positivo ou negativo. Se tiver mais coisa boa, a gente tem a terapia de casal, tem outras coisas que eles podem procurar, até mesmo cada um dentro do seu processo de autoconhecimento, trabalhar questões internas para tentar resolver. Agora, se o saldo está negativo, ou seja, tem mais coisa ruim do que coisa boa, aí realmente é formalizar essa separação, e formalizar essa separação sem mágoas, separação sem culpa, porque foi ele, porque ela fez isso, ele fez aquilo. Não, cara, não deu certo, enfim. E vida que segue, vamos tocar as coisas de uma forma bem leve, porque separar para continuar o problema, para continuar os conflitos, isso não vai resolver, isso só vai fazer mal para os dois, né? Então, entrar naquela vibe do tipo, olha, é melhor ter paz do que ter razão. O que vocês querem para você? Se perguntar, no fundo, o que você quer para você? Você quer paz ou você quer ter razão? Se você quer ter razão, você vai comprar briga. Isso vai te desgastar, isso vai ter um preço para você. Se você quer ter paz, cara, segue sua vida em paz. Vai, né? Deixa o outro ser feliz também. A gente tem, às vezes, um egoísmo de que, porque eu não tô feliz, eu também não quero que ele seja, porque ele arrumou alguém, eu não arrumei ninguém. Aí tem que ainda. acabar, e tem que acabar com o relacionamento dele também. Eu falei, não, é muita então, energia, assim, deixa a pessoa ser feliz, vai atrás da sua felicidade, da sua vida, que pode estar num relacionamento, que pode estar num projeto, que pode estar em um monte de coisas, não precisa estar em ninguém. Aliás, está dentro de você. Felicidade está dentro da gente. Então, a gente fica depositando muito nas expectativas, no outro. Porque eu queria arranjar alguém assim, alguém assado, porque eu queria que ele fosse assim, fosse assado. Cara, ele não é, ele é ele. Quer ficar com ele desse jeito? Ok. Tá bom desse jeito? Ok. Não tá? Então, né? Segue o baile. Sim. Né? E para a questão dos filhos, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem várias ferramentas para trabalhar essas questões de trauma, e como eu falei diversas vezes ao longo do programa, para mim a mais fantástica, que mais eu vejo resultado, é a questão da constelação, sim, ela desamarra muita coisa, e às vezes a gente, enquanto filho, a gente repete de uma forma inconsciente coisas que a gente aprendeu, não como certo, como errado, mas coisas que a gente aprendeu com o comportamento dos nossos pais, e a constelação, ela vem para quebrar isso. Então, tem a constelação, tem terapia, enfim, tem a busca do autoconhecimento, essas leituras mesmo que a gente faz para mulheres, a gente ouve cada depoimento fantástico nas leituras, né? Assim, de dores sendo colocadas para fora. E é muito... Assim, você falou isso, até me arrepiei. Eu sou muito senti assim, sabe? Que eu lembro, assim, você tá numa roda, quando a pessoa tá bem despida de jogar para fora mesmo o que tá sentindo. Eu participei de um treinamento de alto impacto, que é o Evolução, que é do Thales Rinco. Ele é desenvolvedor de pessoas e tal. Gente incrível.
de que pessoas jogam pra fora coisas assim muito pesadas, que a pessoa nunca faria isso em qualquer outro lugar. Uhum. E tanto que a gente aprende com o erro dos outros do jeito que o outro impõe, né? E isso é muito importante. Então, assim, essa questão até do Lobas que você falou, é isso de... Exatamente, de partilhar. Ai, gente, que A legal. gente Já tô vai ler- apaixonada. Ué, já vai lá, você tá no Gama, né? Você está na Blaze, inclusive ontem foi dia da Blaze. É, sim. E lá no Gama tem um cowork que eu consigo fazer a gente fazer lá também. As conexões, minha filha. Conexões. Conexões. Que a Márcia também aqui, eu descobri que é a Márcia das conexões. Das conexões. Não existe concorrente, minha filha. Imagine o meu network com o da Márcia, isso misturado. Isso misturado. É potência. Potência, eu vou te Potência. falar. A minha rede é boa. A minha também. Eu falo assim, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de Ô, pessoas. mulher. Deus fala isso comigo toda hora. A gente precisa de pessoas. Às vezes não é o dinheiro que vai comprar. Também gosto de dinheiro, mas sempre tem alguém ali que vai dar um jeito pra gente também tá no meio, tá junto. Exatamente. E aí, Larissa, é isso. Eu acho que essas dicas, eu acho que a pessoa buscar o autoconhecimento, né? E parar de julgar, porque uma coisa que acontece muito com esses filhos que na idade adulta ou na adolescência tem esses traumas, é porque eles ficam julgando, botando, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe falou. Cara, esquece o pai e a mãe. Eles já fizeram o que eles já podiam. Fizeram o que eles podiam, o que eles sabiam, da forma que eles achavam que fosse o melhor. Se não foi a contento seu, cara, vai trabalhar isso internamente, né? Sim. Você já leu aquele livro Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira? Não lembro. Ele é um livro pequenininho. Pequenininho já, tipo um pocket. Um vermelhinho. E eu falo, cara, depois que eu li esse livro, a vida ficou tão fácil, tão clara. Tipo assim, minha mãe fala, meu Deus, pra tu tudo é muito fácil. Pra mim tudo é muito fácil. Por quê? O copo quebrou, foi a Thalita, mas tá, a Thalita quebrou. Eu não posso mudar o que ela fez, posso ensinar. Só que quem deixou na beira da coisa foi eu. Da próxima eu deixo aqui. E tá tudo bem. Aí minha mãe, tudo é muito fácil. Pra mim tudo é muito fácil mesmo. Por quê? O que eu errei nessa relação? A pessoa saiu com raiva. Pode ser que é um mimimi, muita frescura também, que eu sou assim, que eu fico pensando. Mas o que eu falei que talvez a minha comunicação foi mais agressiva, que ela não estava pronta para receber. Às vezes não foi nem tão agressiva, às vezes uma fala sua deu um start numa ferida lá de trás. Aqueles gatilhos mentais, né? Exatamente. Puxou alguma coisa que detonou a pessoa. E às vezes você nem falou nada e nem falou com essa intenção. Sim. Né? Mas a pessoa, quando ela não se trabalha, ela tá suscetível a isso. A ficar mimizenta, como a gente fala, né? Tudo. Birrenta, né? Birrenta. Igual o cara debochando. A mulher falando, o cara assim, velho já, gente. Como é que pode, gente? Assim, é inacreditável. Você sai do cenário e fala, não tô vendo isso, não. Exatamente. O homem velho. Mas existe. Então, agradecer mais a sua presença. A sua profissão é muito incrível. Porque, assim, quando a gente não tá... É engraçado que esses dias eu fui falar, fiz nutrição, o nutricionismo. Quem não tá dentro não sabe, às vezes, nem como chama a profissão. Mas você entender que ela é essencial ali no meio, mas que também pode ser essencial dentro de uma comunidade, de qualquer lugar. Isso é muito importante, amei conhecer. Mediação comunitária, mediação escolar. A mediação, ela tem vários nichos, né? Eu tô falando dentro da judicial dos processos, mas ela existe aí dentro de vários âmbitos. Tem que ter alguém ali para baixar o fogo dos dois e calma, respira. Calma, faz a meditação. Respira e não pira. Tipo isso. Então, obrigada. Deixa novamente o seu @do Instagram para as pessoas te seguirem. Meu @é o Márcia Barros 1000 em si, tá? 1000 em si, eu gostei demais disso. 1000 em si. Só isso. Só isso. Pode dar um like lá, tô quase chegando a 3K, tô feliz. Ai, sim, a gente já tem que fazer o númerozinho, comemorar, porque tudo a gente tem que comemorar, né? Eu falei que comemorava, chegava no 100, em 200 e vai crescendo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai. Outra coisa, hoje, para poder comprar o seu livro, entender dessas outras partes que a Márcia faz, tem algum link na bio? Te chama no Instagram? Como é que é? Pode me chamar no Instagram. No Instagram, se não me engano, ele tem meu WhatsApp lá também. Tá? Tem um WhatsApp, pode chamar por lá. O Parentalidade Moderna e Saudável tem nas livrarias. Os 50 anos de história, ele foi numa editora de Minas. Eu não sei se ele veio para Brasília, mas eu tenho lá poesias. Então, quem gostar de poesia, pode me procurar.
Era até para ter trazido um para você, mas como a gente vai se ver de novo. Sim. Então... Aí, ó, desculpa, já quero um café com a Márcia, que eu quero ver o livro e já marcar outras coisinhas que a gente vai fazer, né, Márcia? Exatamente. Que aqui é conexão e já vamos praticar. Exatamente, a conexão na veia. Obrigada. E agradecer a presença de você aí de casa. Espero que tenha ajudado muito. E eu sempre falo, o segredo também do sucesso é você aprender, entender que faz sentido, mas principalmente o transbordar. No caminho de vindo pra cá hoje, eu falei, ó, é muito bom autoconhecimento, cuidar da família, mas pra mim o segredo da vida também é o social, é o transbordar. Eu falo assim, eu tô aqui pra impactar a minha nação, não é impactar a minha cidade. Eu já tô impactando Gama, então do Gama eu já quero ir pra Brasília, e vai só, é igual a Pólvora, Taguatinga, Águas Claras, eu tô a Pólvora, né? Então, que você também tenha descubra o seu propósito, mas é com autoconhecimento, sem ficar julgando o outro. Isso aí você vai ter, fala assim, os seus nervos vai diminuir e você vai ver em plenitude de vida, para não ficar estressando com qualquer coisa também não. E se você viu que esse podcast serviu para você e também para minha vizinha, para minha amiga que tá passando por isso, encaminhe, porque a Márcia pode ser uma facilitadora na vida de vocês também. Segue ela no Instagram, porque o melhor de tudo, de autoconhecimento, é quando a gente também pode transbordar essas mudanças aí na sua cidade, na sua escola e no seu trabalho, tá bom? Então, venha com a gente, assiste também os outros episódios do Pode Mais Mulher. Nos siga no Instagram, Pode Mais Mulher, porque você pode mais mulher. Muito mais do que você imagina. Então, vamos juntas brilhar nesse mundo todo aí.